A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal Bíblia, Jejum e Oração Cotidiano. Eu sou o irmão William e hoje estamos aqui mais um dia feliz para falar do amor de Deus, para mencionar a grandiosidade do nosso Deus e por tudo que Ele tem feito por nós e continua fazendo. Sabemos que esse Deus nos amou de tal maneira que hoje dá esse livre acesso para nós termos essa comunhão de falar e estarmos aqui aguardando a vinda do nosso querido Jesus Cristo, que está muito perto devido às notícias, devido ao que está acontecendo. Acabamos de sair de um culto maravilhoso e entendemos que Jesus está mais perto do que nós imaginamos. E aqui no nosso canal estamos pedindo para você compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificação, escrever nos comentários, pedido de oração para você, para sua casa, sua família. Nós vivemos um tempo difíceis e nós queremos que alguém que está perto nosso possa ser salvo. E através desse compartilhamento, dessa ajuda que você está nos dando, a palavra do Senhor, que é essencial, vai alcançar muita gente, muitas pessoas que possam acreditar no Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e alcançar a bênção, alcançar a salvação, alcançar essa morada. Pessoas que estão tristes, em desespero, em angústia, possam ser impactadas pela leitura da palavra de Deus. Também estamos com o nosso canal no Instagram, @Bíblia, Jejum e Oração. Siga nós lá, estamos com o versículo do dia para abençoar a sua casa e sua família. E aqui está o caderno de pedido de orações que vocês colocam no comentário. Algumas pessoas que aparecem lá no meu serviço também eu coloco aqui, que às vezes pede oração, eu falo que eu tenho um canal e eu coloco aqui o pedido de oração deles. E até pessoas que não têm, moradores de rua, que às vezes chegam e pedem oração para mim, eu marco nesse caderno também, para que Deus possa ajudar todos, de um modo geral. Vamos orar a Deus, apresenta esse caderno em oração, para que o Senhor Deus venha fazer coisas tremendas. Senhor Jesus, Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por estar aqui neste momento, Senhor, falando contigo, buscando a tua presença, Senhor. E sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, Senhor. E tem vários pedidos neste caderno, Senhor, as pessoas que estão precisando com urgência de um milagre, de uma resposta, de uma solução do problema. Senhor Deus amado, Senhor, que venha sair das ruas, que venha sair dos vícios, Senhor. E eu creio, Senhor, tem muitos que estão ali agora orando comigo também, que estão nesse vídeo. Senhor Deus querido, usa a nossa fé, Senhor, para alcançar a vitória do nosso próximo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Querido Pai, também eu oro o versículo da Bíblia que nós estaremos meditando neste dia, Senhor, nessa noite, nessa tarde, não sei a hora que a pessoa estará assistindo, Senhor, mas que possa impactar ela com poder e dar instrução para alcançar a vida eterna, Senhor, porque esse é o nosso maior objetivo, de morar juntamente contigo nos céus, meu Pai. Te amamos, Senhor, fica conosco, Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero meditar juntamente com os nossos irmãos, livro de Salmos, Salmos 47, do primeiro versículo até o versículo 9, que diz assim: Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo e tremendo e Rei grande sobre toda a terra, ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu com som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre todas as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado.
Amém? Então aqui hoje nós vamos meditar na grandiosidade do nosso Deus, na fé e em tudo que Ele tem nos prometido. Glória a Deus. Começando aqui pelo versículo 1, diz assim: aplaudi com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Aplaudir a Deus é com palmas, é louvar a Deus batendo palma. Tem várias igrejas que já têm esse costume de saudar, aplaudir a Deus, e vemos que isso é bíblico. Tem igreja que não tem costume, mas também não é errado, mas tem muita gente que aplaude a Deus com palmas, e se você tem oportunidade, tem muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo e bate palma, glorifica a Deus com as palmas, é maravilhoso, e nós vemos o agir de Deus assim. Então entendemos que todos os povos devem louvar a Deus. E aqui é bem interessante que às vezes tem pessoas que são surdas, cegas, muda, mas tem as palmas. Louva a Deus com as palmas, louva a Deus com os pés. Se quando você bate os pés também, você está louvando ao Senhor. Então vemos aqui que o louvor não é somente quando nós falamos ou glorificamos o nome de Deus. Quando você bate palmas, você está louvando a Deus, desde que seja voltado para Ele, aquelas palmas, você está louvando a Deus. E vemos aqui que fala assim: cantai a Deus com voz de triunfo, com voz de vitória. E ele ressalta também o louvor à voz. Se você pode falar a Deus, louve a Deus com voz de vitória, com voz de eu já venci a batalha e eu estou cantando a Deus. Então cante a Deus com voz, com força, com todo o ar que você tem dentro do seu pulmão, glorifique a Deus. Quando você chega, alcança alguma vitória e está dentro da casa do Senhor, glorifique a Deus, bata palma, se alegre, tá? Se for na sua casa, se for no seu serviço, se você tiver liberdade, faça isso. Glorifique a Deus, e o Espírito Santo, Deus, ele entende como um cheiro agradável, uma oferta agradável a Deus. E no versículo 2 diz assim: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei, grande sobre toda a terra. Por isso devemos louvar Ele, engrandecer o nome dEle, porque Ele é rei, Ele é tremendo e rei grande sobre toda a terra, e um Senhor Altíssimo. Então devemos reconhecer a Deus em todo momento da nossa vida, porque Ele é o Deus soberano. Não existe outro Deus além dEle. Ele é o único, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o Deus que nós devemos dar glória a Ele. E diz assim, o versículo 3, Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Ele é um Deus, aqui ele está dizendo aqui, que Ele é um Deus que julga os povos. Ele é um Deus que porá as nações debaixo dos nossos pés. Quando você louva a Deus, quando você glorifica a Deus, o Senhor Deus, Ele julga os povos e colocam eles debaixo dos vossos pés. Não que você venha humilhar as pessoas, o julgamento pertence a Deus, nada de você pisar nas pessoas, porque nós vivemos o tempo agora da graça, é o tempo de perdão, é o tempo de orar pelos nossos inimigos, é o tempo de nós tentarmos salvar o máximo de almas, porque sabemos que a vinda do Senhor está muito perto. Mas se Deus colocou debaixo dos vossos pés, entenda que é Deus que está fazendo isso. Não que você possa, só porque você é um servo ou uma serva de Deus, você pode pisar em todo mundo. Tenha entendimento e raciocínio, tá? Tudo tem que ter oração, ordem, e tudo vai ter o momento certo, tá? Então não entenda a Bíblia assim, às vezes eu vou judiar de todo mundo porque eu sirvo Deus Todo-Poderoso. Não. Deus quer que nós amemos. Deus quer que nós abrace o próximo. E diz assim ainda: e escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Então vemos que o Senhor, Ele escolhe a nossa herança. Uns recebem 30, outros 60, outros 100, e ainda tem a herança da vida eterna. Então o Senhor, Ele tem prometido
Abraão, Isaque e Jacó, que Deus iria abençoar todas as gerações. Então nós somos essa geração abençoada porque Deus amou Jacó, Deus amou Abraão, Deus amou Isaque, e nós temos essa promessa, essa herança de sermos chamados filho de Abraão, de estarmos aqui como filho de Jacó, aplaudindo a Deus, reconhecendo Deus acima de todas as coisas e glorificando a Deus. E diz assim no versículo 5, Deus subiu com júbilo e o Senhor subiu com um som de trombeta. Aqui fala do nosso Deus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que ele subiu com júbilo e com som de trombeta. Por isso que diz no Salmo 24, abris os portais para que entre o Rei da Glória. Então ali houve muito som de trombeta, muito júbilo entre os anjos, glorificando porque o Senhor Jesus venceu no Calvário o pecado por nós, a morte, e hoje nós temos vida eterna, nós temos livre acesso para glorificar a Deus. E diz assim aqui ainda, versículo 6, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Canta, meu irmão, canta. Agradeça a Deus. Sei que tem momentos difíceis, tem luta, mas cante a Deus em pensamento, em oração, e Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, porque Ele recebe o louvor, mesmo quando você está triste, mesmo quando está em dificuldade, o Senhor recebe o seu louvor. Versículo 7, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. O Senhor Deus é o Rei de toda a terra. Tem lugar ainda, tem alguns países que tem reis, princesas, rainhas, mas o Deus é o Rei de toda a terra. Ele é o Deus que domina tudo. Por mais que alguns falem assim, o inimigo está fazendo muitas coisas, mas quem está no controle de tudo é Deus. A população só basta buscar a Deus. Tem a oportunidade, a palavra está sendo divulgada, a palavra está sendo anunciada, as pessoas têm a oportunidade de se apegar a Deus. E Deus está no controle de tudo. O inimigo não pode fazer nada sem antes pedir permissão para Deus. Tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso. E Ele é o Rei da terra. Ele é o Rei de toda a terra. E diz assim, cantai louvores com inteligência. Nós temos inteligência para louvar a Deus. Então louve a Deus com inteligência. Fale palavras bonitas. Fale palavras que você tem um desejo no seu coração. Se você não tem inteligência, peça a Deus, peça sabedoria, peça para que você exalte a Deus. Porque tem muitos ainda que não vão à escola, não entendem muito algumas coisas, mas se a pessoa entender a palavra de Deus, louve a Deus com palmas. Palmas é inteligência também, tá? Então se você bater palmas ao Senhor, o Senhor vai entender que é um louvor com inteligência. Porque tem muita gente que faz tantas coisas e às vezes aquela pessoa que simplesmente falou algo simples, bateu uma palma, pulou, às vezes o louvor dele subiu com um cheiro agradável, e aquele que fez tanta preparação, às vezes Deus nem recebeu. Então, tudo a gente temos que entender que tem que vir do nosso coração, tá? Para louvar a Deus, temos que ter o nosso coração agradecido a Deus, com o coração voltado mesmo a adorar a Deus. E se você tem inteligência, louve a Deus com inteligência. Versículo 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Deus, ele reina sobre as nações, sobre todas as nações. Então, tudo está no controle de Deus. Mais que você fala, aquele país é comunista, aquele país é tantas outras coisas, aquele país é da direita, aquele país é da esquerda. Irmão, você serve a Deus, eu servimos ao Deus vivo, é Ele que está no controle de tudo. Ele está guardando você, Ele guarda a sua família, desde que nós tememos o Deus Todo-Poderoso. E diz assim, o Senhor se assenta sobre o trono santo. Então Deus está sobre um trono que Ele tem tudo nas suas mãos. Ele trabalha, o nosso Deus trabalha. Nosso Deus, Ele sempre está cuidando de nós. Até quando você está dormindo, o nosso Deus está ali no trono dele de santidade,
olhando para nós, contemplando, recebendo nossos aplausos, recebendo os nossos cânticos, e Deus é fiel. E diz assim ainda para encerrar no versículo 9: os príncipes dos povos se congregam para serem povo de Deus, de Abraão. Então vemos que aqui, quando Jesus ele esteve fazendo obras tremendas, ele encontrou filhos de Abraão, homens e mulheres que tiveram fé, e por essa fé eles vão se assentar como os príncipes, como o povo de Deus, porque tiveram fé. E nós devemos ter fé. Para ser chamado príncipe de Deus e princesa de Deus, você tem que ter fé. Você tem que ser movido pela fé na palavra de Deus e vencer. Ele diz assim: porque os escudos da terra são de Deus, e ele está muito elevado. Então sabemos que Deus, seus pensamentos são mais altos do que os nossos, seus caminhos são mais retos do que os nossos, e Deus, ele tem os escudos da terra, são todos dele. Então vemos que todas essas camadas que existem de proteção na terra, tudo é Deus que fez. Então louve a Deus pela fé na palavra de Deus e se torne uma princesa, um príncipe de Deus, filho de Abraão. Deus abençoe você e sua casa. Vamos orar, agradecer a Deus por esse Salmo 47 e que Deus nos abençoe cada dia mais e mais. Se o Espírito Santo te deu outra interpretação, louvado seja Deus. Seja para a sua vitória, seja para a nossa edificação, Deus fala contigo. Amém? Querido Deus, querido Pai, te louvo, Senhor, por esses Salmos 47. Nós temos meditado o primeiro versículo até o versículo 9, com tantas maravilhas da tua parte, Senhor, porque tu és o Rei dos Reis. Tu és, Senhor Deus, o Deus que domina sobre a terra e quer que nós louvamos a Ti com palmas, Senhor, com voz de triunfo, e nós estamos fazendo isso, Senhor. E também nós somos chamados pela fé para ser príncipe e mulheres para ser princesas e filhos de Abraão, Senhor, povo do Deus de Abraão, Senhor, porque nós devemos ter fé para alcançar e entender que as nossas palmas estão chegando com um cheiro suave à Tua presença, que os nossos glórias, os nossos aleluias, Senhor Deus amado, o nosso cântico está subindo com um cheiro suave, Senhor. E entendemos que através da fé nós podemos Te adorar em todo momento, Senhor, porque Tu tens o controle de tudo e o Senhor está muito elevado, Senhor, do que nós podemos imaginar. O Senhor está no terceiro céu e nós louvamos a Ti, Senhor, por estar na terra vivendo, Senhor Deus, e dando glória ao Teu nome, Senhor. Aguardando a Tua vinda, Senhor, para que o nosso nome esteja no livro da vida no dia em que chegar esse dia do arrebatamento, Senhor. Te agradeço, abençoa cada um dos ouvintes, cada um que ficou até o final desse vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Compartilhe o nosso vídeo, ative o sininho de notificação, escreva um comentário, pedido de oração, deixa Deus te usar e compartilhe com amigos, tá? Fale do nosso vídeo aí no YouTube, porque a palavra de Deus é essencial para muitas pessoas. E também estamos com o nosso canal no Instagram, @Bíblia, Jejum e Oração, com o versículo de vai abençoar você e sua casa. Deus abençoe.